Voltando então, pessoal, vocês viram que ali quando eu executei antes, ele ficou um menu abaixo do lado do outro. Aqui ó, ele tinha ficado 1 incluir e 7 aqui do lado. Agora ele está aparecendo aqui embaixo. Isso porque, galera, eu estou usando o Camtasia e quando eu aperto F9, ele simplesmente minimiza o Camtasia e não faz nada aqui no Dev. Eu resolvi isso botando 2/n aqui, acho que eu acredito que todo mundo já saiba disso. Então, pessoal, vamos aqui ó, para a minha primeira função, que no caso é a função incluir livro. Eu já sei quais os dados que ela precisa, então eu vou criar essa função aqui abaixo do struct. O nome dela é incluir livro, ela vai ser do tipo int, porque ela vai retornar um inteiro. E aqui nos dados de entrada vamos ter um vetor, que no caso o vetor a gente vai criar aqui na função principal, ele vai ser do tipo livro, que é do tipo do nosso struct, e o nome dele vai ser x. Vamos ter o livro x de no máximo 500 opções, que é o que pede no exercício. Aqui ele tem 500 posições e a gente vai criar aqui a função que vai receber ele. A gente vai precisar também de um contador. Eu vou chamar esse meu contador de pos, que de posição, né? Então toda vida que a gente se referir à posição, já sabe que é o contador. Em todas as funções praticamente ele vai aparecer. E ele vai começar com 0. Então vamos aqui, pessoal. Primeiro valor de entrada vai ser o livro x, né? Que no caso ele vai ser um ponteiro, por isso que ele tem esse asterisco. Depois vamos ter, deixa eu ver aqui os valores de entrada. Incluir livro, entrada, vetor para armazenar informações dos livros, elementos e número de elementos. Então aqui a gente só vai ter o número de elementos, que é a posição, né? Que é inteiro. E esse posição ele não vai ser ponteiro. Por quê? Se ele for ponteiro, ele vai armazenar o número de memória. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele retorne o valor de quantos foram armazenados. Para no menu principal, quando ele voltar aqui, ele já saber quantos foram adicionados anteriormente. Então, para incluir livro, a gente vai precisar primeiramente de um printf. Depois eu vou adicionar os whiles, tá, pessoal? Vou botar um nome para a pessoa digitar um nome, não, o título, aliás, título. Aqui eu vou dar um gets e x, que é o nosso vetor que a gente chamou livro x, né? Na posição a gente vai ter que ter um for aqui, for. Vou criar um inteiro i que vai receber 0 e vai ser menor que posição, que no caso é o número de posições, e mais. Esse for vai vir enquanto a gente lê aqui. Eu vou adicionando comentários, pessoal, para a gente não se perder. Fecha o for. Esse aqui fecha. Fecha a função incluir. E aqui vamos colocar se livro na posição i ponto se não, né? Aqui vai atribuir na função i ponto título, que tem que ser o mesmo daqui, que é o x que liga isso ao struct livro no campo título. Aqui vamos ler, depois que a gente lê o título, a gente vai ler o autor, né? Vou botar aqui autor e vai adicionar o campo autor. Eu estou lendo com gets, pessoal, porque isso aqui é uma string, no caso um vetor, então ele tem mais de uma posição, é lido com gets. Aqui getString, no caso, né? GetString, essa é a abreviação. E aqui eu vou printf para botar um número de páginas. Páginas. Aqui o número de páginas, eu vou, como ele é um inteiro, eu vou ter que ler com scanf. Scanf, o tipo dele, né, pessoal, que é inteiro, então eu vou botar o %i. E aqui eu boto atribui a qual campo. No nosso caso, nosso campo é x,
que é no caso do nosso struct, e, que é a posição dele, ponto, e o campo eu quero botar, que é num page, que é a abreviação que eu usei para número de páginas. Então, pessoal, ele vai adicionar. Depois que ele adicionar, aqui ele adicionou o título, o autor, o número. Depois que ele adicionou aqui, ele pede para perguntar, o exercício pede assim, ó, para imprimir. Você deseja adicionar outro livro? Daí ele vai fazer uma pergunta. A gente vai ter duas respostas, ou sim ou não. S ou N. Né? Daí aqui, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, a nossa posição, quando se ele leu, ele começou com 0, veio com 0 aqui do main, né? Daí com 0 aqui do main, ele vai ser atribuído aqui para a função, vai chamar livros, e esse 0 vai vir para cá. Ele vai atribuir título, autor e número na posição 0. Depois que ele atribuir, esse posição, ele vai mais, que é no caso a posição vai receber 1 a mais. Quando ele recebeu mais, agora ele vai começar a valer 1. Porque na posição 0 eu já li o título, o autor e o número de páginas. Então o próximo que eu ler vai ser 1. E assim sucessivamente. Quando ele lê 1, ele vai botar o 2 e assim por diante. Aqui, pessoal, como ele vai ter que perguntar, se o usuário, ele vai ter que perguntar muitas vezes, quer adicionar outro livro, sim ou não? Ele só vai aceitar as respostas sim ou não. Enquanto isso, a gente vai ter que botar um while, tá? Para ele ficar repetindo. Aqui pode ser val também, se a gente quiser botar. Pode ser val para validar, int val, que a gente já sabe que é para validar o while. Val recebe 1, né? E aqui, enquanto val for maior que 0, ele vai perguntar isso aqui. Vamos botar aqui, ó, fecha o while. Fecha o while. Ele vai perguntar, deseja adicionar o livro sim ou não? A gente vai ler. Scanf. Aqui ele vai ser do tipo char, que ele vai ler um S ou um N. Então vamos ler assim, ó. Ask, vamos botar char e ask de escolha. E daí scanf não é get, porque char não é string, char só tem um valor. Então vamos botar %c, que é um char, e atribui a ask. E aqui vamos botar um if. If c, no caso, ask for igual a s ou ask for igual a s, então vamos abrir aqui, fecha o primeiro if. Então, se ele quer botar sim, vai ter um while que vai... Esse while aqui, ó, das perguntas vai ser encerrado, né? Então a gente vai encerrar. O val vai receber -1. No caso, ele vai, se quer sim, vai sair daqui e vai voltar para cá. Aqui, pessoal, tava vendo, a gente vai ter que ter outro while, que no caso vai ser assim, ó, while enquanto, vamos botar aqui, ó, deseja incluir for maior que 0, e aqui a gente bota aqui a nossa variável, deseja incluir recebe 1. No caso, deseja incluir, ele vai receber 1 aqui e vai fazer, fecha o while, vamos fechar aqui, ó, fecha o primeiro while, e esse aqui fecha o segundo while, que a gente tem um while dentro do outro. Um while é para ele aceitar se quer informar outro ou não, e o outro while é para ele incluir o segundo while. Então, se deseja incluir maior que 0, aqui. Antes desse while aqui, pessoal, a gente vai ter que ter assim, ó, o val, ele vai ter que receber 1 de novo. Por quê?
ele vai incluir, vamos supor que ele quer incluir mais de uma vez. Ele incluiu tudo, o val começou com 1 e entrou para cá. Se val maior que 0, tá, o val entrou, né? Se não tivesse aqui, ó, o val entraria uma vez. E daí ele, se sim, o val receberia menos 1. Voltaria para cá, para esse while, né? Se ele botasse sim. Voltaria, só que o val ele ainda está valendo menos 1. Então ele não perguntaria. Ele simplesmente voltaria para cá de novo. Ele pularia essa opção. Então a gente tem que botar o val valendo 1 de novo, que é para ele entrar nesse menu de perguntas aqui e poder adicionar se sim ou se não. Se a gente vai ter agora um se para a resposta não. Se o ESC agora for N ou N, ele vai sair do validação, o primeiro aqui, que é o das perguntas, e também vai sair do deseja incluir, vai receber menos 1, que ele vai sair do laço de repetição do incluir e vai sair do laço de repetição das perguntas. Vai sair dos dois. E aqui eu vou arrumar uns /n, né? E aqui eu vou chamar, né? Aqui eu boto o nome da minha função para chamar, nome da minha função, e aqui o parâmetro dela. Lembrando que o parâmetro deve ter os mesmos itens que foram declarados lá. Aqui eu vou botar o x, que no caso aqui para declarar ele não precisa ter asterisco, e o posição. Se for, vou executar aqui, compilar primeiro, compilei, agora vou executar. Incluir, vamos botar um para incluir, não está entrando no case, vamos ver por quê. Ué, tá acontecendo um pequeno problema aqui que não está entrando no meu case. Aqui está atribuindo. Vou botar um printf aqui para ver se ele está. Vou desligar, desliguei. Bom, pessoal, voltando aqui, o erro que estava dando é porque aqui, ó, tinha que ser i menor ou igual a posição, tá? Porque o posição ele começa com 0, então como o i aqui vai receber 0, ele não pode ser i recebe 0 e posição até menor que 0, porque então ele não vai entrar, né? Então eu botei aqui e agora ele está funcionando. Incluir, daí título 1, Dr. Lucas 150. Deixa eu adicionar outro? Sim. Daí ele vai começar a perguntar de novo. Aqui, pessoal, ele está perguntando duas vezes. Esse erro eu até deixei por querer. É só dar um fflush stdin. Esse fflush stdin, pessoal, é para limpar a memória e ele não fazer dados, fazer duplas operações. Daí ele executa certinho. Agora eu vou compilar ele aqui de novo e vou executar. Aqui, ó, incluir, lá, Lucas, número de página 150. Ó, vocês viram que agora ele perguntou uma vez só. Se botar para o não, ele volta para o menu. E sim, ele continua lá. Bom, pessoal, agora eu vou... A videoaula de inclusão já está pronta. Eu vou só botar aqui, ó, botar um número do índice. Vou botar aqui, ó, vocês podem ver que eu estou botando %i em todos. Isso aqui, pessoal, é para quando a gente tiver o programa quase pronto, a gente saber que posição a gente está incluindo. E aqui eu vou botar posição mais 1, porque como ele vai começar no 0, e a gente quer saber que é o título 1 na primeira posição. A gente não começa a contar do 0, mas o programa assim. Então eu vou botar esse posição mais 1, que é para quando ele estiver no 0, o índice aqui vai aparecer na tela, vai ser a posição 1 do nosso vetor. Vou compilar aqui para mostrar para vocês, pessoal. Pronto e compilo.
Ó, vocês viram que agora aparece título 1 em todos. E depois no 2 sucessivamente. Sim, ali aí passa pro 2. Feito, pessoal. Até a próxima aula.